Olá, eu sou a professora Cíntia de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 8 do sexto ano. O tema da nossa aula, o assunto que iremos discutir, é sobre o tempo histórico e a divisão tradicional da história. Para isso, temos alguns objetivos a serem estudados melhor. Reconhecer o porquê dos historiadores criarem a divisão tradicional da história, identificar as principais considerações e críticas sobre a divisão tradicional, com ênfase ao termo pré-história, especificar cada período com relação aos fatos históricos que iniciam e terminam cada um, e identificar uma divisão da história política do Brasil, relacionando com a tradicional. Então vamos iniciar. Para isso, para a aula de hoje, vocês irão utilizar o livro didático, assim como recursos na internet, sites, caderno, lápis, caneta e borracha. Vamos lá. Numa discussão em sala de aula, os alunos ficam assustados porque é tanto conhecimento histórico, é tanta informação que a gente tem que estudar, e será que dá tempo de estudarmos tudo isso num curto espaço de tempo? Então, muita calma nessa hora. Por quê? Porque para estudar todo esse conhecimento construído ao longo do tempo, os historiadores, eles dividiram a história em períodos para que facilite esse estudo por parte dos estudantes, seja nos anos iniciais, anos finais ou também no ensino médio. Divisão do tempo em períodos. Então, os historiadores, eles dividiram a história em períodos, onde cada um corresponde a uma longa extensão de tempo. E as sociedades humanas, elas têm determinadas características que se diferem em cada período. A mais utilizada e apresentada nos livros didáticos, ela foi criada por estudiosos europeus no século XIX. Até por isso, há algumas críticas em relação a essa divisão e a gente já vai conhecer um pouquinho. Então, a divisão tradicional, ela divide o tempo em 5 períodos. A pré-história, que inicia com o surgimento do ser humano até o ano 4000 a.C., a Idade Antiga ou Antiguidade, que vai de 4000 a.C. até 476. Temos a Idade Média ou também Medieval, que vai de 476 a 1453. Temos a Idade Moderna, de 1453 a 1789, e a Idade Contemporânea, que iniciou em 1789 e contempla até os dias de hoje. Talvez, futuramente, falaremos em outra idade, mas por enquanto é essa mais utilizada. Dentro da divisão tradicional da história, tem em cada ano que foi colocado, apresentado aqui na linha anterior, tem um fato histórico que faz essa mudança, né? Mudança na forma de se pensar, na forma de agir culturalmente. Aqui tem até umas imagens para facilitar. Não vou me estender neste momento, porque a gente vai entender um pouquinho de cada período nas próximas etapas desta aula. Considerações. O que a gente pode dizer sobre a divisão? É um referencial que facilita o estudo histórico. Então, quando a gente vai estudar, facilita, porque eu sei que aquilo, determinado fato, ele aconteceu na pré-história, então eu vou buscar recursos da pré-história. Sobre a questão do descobrimento do Brasil, né? Ou para alguns historiadores já falam em achamento do Brasil, de 1500 eu vou buscar, puxa, 1500, ele aconteceu em que período? Será que foi na Idade Média? Ele foi na Idade Contemporânea? Puxa, ele aconteceu entre 1453 a 1789, então pertence à Idade Moderna, né? Então, nesse sentido, ele nos facilita. Ela é convencional, ou seja, ela não é estática, ela não é parada.
e nem imutável, ela pode mudar. Nesse momento a gente encara estes acontecimentos como os principais, mas talvez futuramente isso mude. Alguns aspectos de um determinado período histórico permanecem prevalecendo em outras épocas. Não quer dizer que aquele pensamento medieval focado no medo do inferno, no medo do que a igreja falava, ele não vai permanecer na Idade Moderna, tudo aquilo vai ser apagado. Não, alguma coisa ele prevalece, só que a característica, num sentido geral, ela vai ser modificada. O término de um período e o começo do outro não significa que um momento é necessariamente um momento de modificação, e sim um momento de transição, tá? E alguns historiadores criticam essa divisão, mas por quê? Porque a divisão leva em consideração apenas acontecimentos do continente europeu, o eurocentrismo, tá? Ela demonstra que o modo de vida dos europeus teria permanecido o mesmo em cada período. Por exemplo, 1000 anos de Idade Média. O excessivo uso de cronologia, no sentido de que um acontecimento atrás do outro. Mas a gente sabe que enquanto na Europa estava acontecendo um determinado fato, na América estava acontecendo outras situações, na África outra e assim por diante. Então, essa história linear, por muitos historiadores ela é criticada, no sentido que a história é um processo. É feito por pessoas estão mudando sua forma de ver o mundo e cada uma tem a sua concepção dependendo da sociedade que elas estão. O termo pré-história, lembram que eu falei que este era um alvo de crítica? Por quê? Porque pré dá a impressão de que não teve, é um início para uma história, tá? A crítica se dá porque nessa pré-história é como se a história de fato só começasse com o surgimento da escrita em 4000 a.C., como se não houvesse história antes. Mas os seres humanos conquistaram eles tiveram diversas conquistas. O domínio do fogo foi uma delas. A questão do uso do metal na fabricação das primeiras ferramentas, que inicialmente eram feitas de pedra, mas depois teve esse processo, o domínio da agricultura, a criação de animais. Então foi todo um processo que não dá para esconder que isso não foi uma conquista, tá? Então a pré-história, o termo pré-história, ele é criticado. Em alguns livros vai aparecer a pré-escrita. Então que os seres humanos, nesse primeiro momento, os primeiros hominídeos, né? Eles se comunicavam, transcreviam por meio de desenhos, a pintura rupestre em si, mas eles já demonstravam algumas conquistas. Conheceremos então características de cada um dos períodos, começando pela pré-história, alvo de crítica por conta desse nome. Então ela durou cerca de 5 milhões de anos, inicia com os primeiros registros históricos dos seres humanos, tá? E se estende até 4000 a.C., que houve o domínio da escrita. Nesse período, o período da pré-história, ele é dividido em 3 fases. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, onde a maior conquista do ser humano é o domínio do fogo. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, em que o ser humano domina a agricultura e a domesticação de animais. E a Idade dos Metais, em que surgem as primeiras cidades, o uso dos metais, né, na produção de ferramentas, bem como a questão da escrita. Então, a pré-história, cerca de 5 milhões de anos, inicia com o surgimento do ser humano, os primeiros hominídeos, que futuramente a gente vai tentar entender se as teorias, as ideias que se tem sobre o surgimento do ser humano, se ele foi um ser criado ou um ser que passou por um processo evolutivo. Idade Antiga ou Antiguidade é o período da história que inicia com o desenvolvimento da escrita,
que acredita-se ter acontecido pelo povo sumério, tá? Em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e vai até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. Não é necessário colocar o DC, como vimos nas aulas anteriores. Aqui eu coloquei para vocês imagens de 3 povos importantes da antiguidade. Nós temos a Grécia Antiga, por isso o Partenon, símbolo da democracia grega, né? A democracia, a participação do povo na política. Nós temos como segunda imagem o Coliseu de Roma, grande império que vai dominar assim um bom tempo dentro da antiguidade, e ali a questão das leis romanas, que até hoje elas interferem no processo de formulação de novas leis. E temos também os egípcios, símbolo deles as pirâmides, né? Também um povo extremamente importante, a questão do Nilo, o principal rio deles, a utilização da água, sistemas de irrigação, um sistema político teocrático, onde o líder, o faraó, ele era considerado um deus, um representante de Deus na terra. Na próxima idade, nós temos a Idade Média ou Idade Medieval. Ela tem início em 476, com a tomada ali, né, a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Ela foi tomada pelos turcos otomanos em 1453. Alguns historiadores ainda dividem esse período em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média seria o auge dos ensinamentos, do conhecimento, da cultura medieval. E a Baixa Idade Média, quando ela entrou em declínio. Quando ações que haviam se apagado na Alta Idade Média já estão retornando. A questão das cidades, a urbanização, a questão do comércio, entre outras. Coloquei para vocês uma imagem representando a igreja cristã, por isso o símbolo da cruz, bem como os cavaleiros, de certa forma, assim, a nobreza sendo representada. Na Idade Média, nós temos um poder muito grande da Igreja Católica na mentalidade das pessoas. Igreja esta que iniciou o seu poder na Idade Antiga, mas se fortalece como principal instituição aqui na Idade Média. Vai comandar a mentalidade das pessoas, dizendo o que vai ser certo, o que vai ser errado. Vai ser um período dos cavaleiros, tá? Período esse em que esses cavaleiros vão lutar pela igreja, lutar pelos seus ideais também. Como próxima idade, nós temos a Idade Moderna. Ela inicia em 1453 e vai até o ano de 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. Revolução esta em que o povo toma o poder e chegam até matar o rei e a rainha decapitados em praça pública. Na Idade Moderna, o continente europeu começou a expansão marítima. Expansão marítima, as grandes navegações. Na Idade Moderna é que esses primeiros grandes reis, principalmente de Portugal, Espanha, nós temos depois Inglaterra, França, Holanda, eles vão buscar terras em outros continentes. Se na Idade Média, que era anterior, eles tinham medo do obscuro, daquilo que eles não conheciam, o homem moderno passou a querer conquistar aquilo que ele imaginava ter do outro lado do horizonte. Passou a buscar pelos mares novas terras. Um principal ideal no início, controle de comércio que havia das especiarias do Oriente, mas também busca de riquezas como o ouro, a prata. Até quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o objetivo era encontrar ouro. Quando eles chegam e se deparam com índios nus, eles acharam que tinham chegado no Éden, no paraíso. Por quê? Se assemelhava à situação de Adão e Eva, né? Então são todas essas histórias. Aí vão aparecer
histórias das viagens, o que eles viram, o que eles deixaram de ver. Essas grandes navegações resultaram na conquista de outros territórios, como a África e a América. A Idade Contemporânea ou Contemporaneidade é o período que tem início com a Revolução Francesa e perdura até hoje. Foi um período que aconteceram as mudanças mais profundas nas formas de organização da sociedade. Também foi marcado por conflitos e grandes guerras mundiais. Coloquei ali para vocês a questão da bomba atômica, anteriormente um símbolo da Revolução Francesa. Temos Hitler com o nazismo, em que a Alemanha sai de uma primeira guerra mundial detonada, sentindo-se a grande culpada, tendo que pagar diversas indenizações aos países que venceram a Primeira Guerra Mundial e posteriormente torna-se uma grande potência que lidera a Segunda Guerra Mundial por um longo período. Então, percebam as grandes mudanças na forma de se comunicar. Nós temos a questão da internet, o uso das redes sociais, nós temos diversas mudanças nos nossos costumes. A globalização fez com que os países tornassem cada vez mais perto, inclusive voltando à questão da comunicação. Alguns historiadores dividem a história do Brasil em períodos. Vamos conhecer como é que funciona essa divisão política do Brasil? É uma forma, não é tão tradicional como a anterior, que divide a história em pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Mas é uma forma da gente entender melhor a história do nosso país. Então, os historiadores, eles dividem desde 1500, com o descobrimento, o achamento do Brasil, a gente já vai entender o porquê desse termo, como o período colonial, que vai dar-se de 1500 a 1822. 1822 a 1889, nós vamos ter o período monárquico. Monarquia é uma pessoa no poder. E em 1889 até os dias de hoje, nós temos o período republicano. Quando estudarmos os romanos, vamos entender a república, res coisa, pública do povo, como que funciona esse sistema. É importante destacar que 1500 faz parte da Idade Moderna, tá? Já 1822 e 1889 fazem parte da Idade Contemporânea. Mas estamos analisando num ponto de vista político. Só que antes de 1500, será que o Brasil não tinha história? Claro que tinha. Haviam habitantes aqui dentro do Brasil, né? Haviam índios que habitavam, povos indígenas que habitavam o Brasil, que tinham costumes, que tinham formas de viver, formas de se organizar. Existia uma história, sim. Porém, do ponto de vista político, essa divisão corresponde ao período colonial, monárquico e republicano. Entendendo melhor, o descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, quando dá início à história política, volto a falar, frisar, e dá-se até 7 de setembro de 1822, quando o Brasil torna-se independente. Então, período colonial, o Brasil era colônia de Portugal. Portugal era a dona do Brasil. Então, são 322 anos em que o Brasil sofria influência dos portugueses. Influência essa que perdura até os dias de hoje na própria língua brasileira, né? Período colonial, Brasil colônia. Agora nós temos o período monárquico. Inicia com 7 de setembro de 1822, em que o Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Não é que ele seja bonzinho. A gente vai entender futuramente, foi uma questão política. Ele vai assumir o governo do Brasil, vai ficar até 1831, quando ele vai abdicar o trono brasileiro e vai para Portugal. E quem deveria assumir o governo brasileiro, aliás, seria o Dom Pedro II, filho dele.
conforme a Constituição, que dizia que o Brasil era uma monarquia hereditária em que passava o poder de pai para filho. Mas naquele momento, Dom Pedro II só tinha 5 anos. Aí vai ter um período chamado período regencial no Brasil, em que pessoas de confiança vão assumir o governo brasileiro, para depois, com 15 anos, por meio de um golpe, Dom Pedro II assume o governo brasileiro. E ele vai ficar no poder até 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro, vai proclamar a República no Brasil. Aí inicia o período republicano, em que as pessoas têm mais poder de escolha, tá? E perdura até os dias atuais, em que nosso presidente da República atual, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Estudamos hoje, então, a divisão tradicional da história e os marcos de cada uma das fases. É importante que vocês identifiquem para se localizar nessa história. Então, eu sugiro que vocês releiam os objetivos da aula de hoje, releiam os slides, busquem informações na internet, porque isso vai ajudá-los a compreender melhor de que maneira essa divisão tradicional da história nos ajuda a entender melhor todo essa conquista, esse processo histórico desde o início, ali com o surgimento dos primeiros hominídeos, dos primeiros seres humanos até os dias de hoje. Vamos para a atividade. Eu agradeço muito a participação de vocês, um abraço e uma boa semana!